Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vou gravar uma aula aqui, continuidade com meus estudantes de FTO, fenômenos térmicos ondulatórios, dando continuidade após gravitação universal, vou falar sobre fluidos, que serve como uma preparação para a mecânica dos fluidos. Então eu vou falar sobre o que é o fluido, falar sobre massa específica e pressão, falar de fluidos em repouso, medida de pressão, princípio de Pascal, Arquimedes, falar sobre fluidos ideais em movimentos, falar sobre a equação da continuidade e finalizar com a equação de Bernoulli, logo após a vinheta. Bem, o que é a definição de fluido? Fluido é um objeto, é um ente que tem força de cisalhamento nula. Só lembrar o que é cisalhamento aqui, quando você pega um corpo rígido, aplica força transversal a esse comprimento, a força que faz com que ocorra essa deformação é a força chamada de cisalhamento. Então os fluidos eles têm essa força, então se você pegar um recipiente, um líquido qualquer aqui, vamos supor, colocar uma bolha aqui no chão, uma poça, uma bolha de água, que é uma quantidade de água, e fizer uma força lateral aqui, esse fluido ele vai se escoar e deslocar para a lateral, sem força de cisalhamento. Então, o conceito que envolve fluidos, líquidos, gases, é necessário distinguir essas duas classes. Líquidos é aquela substância que adquire a forma do recipiente que contém, possuindo volume definido. É praticamente incompressível. Já os gases é uma substância que ao preencher o fluido, que ao preencher o recipiente, ele não forma superfícies livres e não tem volume definido, além de ser compressivo. Então uma diferença interessante é essa, porque apesar dos gases terem um caráter fluido, de ocupar o volume que eles estão, os gases permitem compressão. Aqui os líquidos, a gente vai pegar os casos de líquidos incompressíveis. Quer dizer o quê? Que eu posso pegar um líquido e se eu fizer uma força, uma pressão sobre ele, que a gente vai definir logo após, essa pressão é distribuída em todo o líquido, E já o gás não, quando você faz uma pressão no gás ele muda de volume. Então, passando para o conceito de massa específica, a gente também conhecido como densidade, massa específica de um fluido, em um certo ponto do espaço, a gente isola uma quantidade de volume. Então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, esse recipiente tem uma quantidade de fluido aqui. Uma coisa que eu posso fazer é pegar uma célula desse fluido, vou colocar 3D aqui, eu pego um cubinho desse fluido, esse cubinho tem um volume ΔV, aí eu vou pesar, eu vou olhar, averiguar a massa desse cubinho de fluido, de líquido que eu tenho aqui. É chamado de densidade ou massa específica a razão entre a massa do pedaço sobre o volume do pedaço. E da mesma forma, eu posso falar também sobre massas totais e volumes totais. Aqui na tabela a gente tem uma curiosidade sobre as massas específicas de alguns objetos, só por curiosidade aqui. Por exemplo, o isopor, ele tem cerca de 100 kg por metro cúbico. A água, a 1 atm, tem aproximadamente 1, a temperatura entre 20 graus, que é típica, tem 1 vezes 10, ou seja, 1000 kg por metro cúbico e assim por diante. E aqui é massa específica de objetos peculiares, como por exemplo de uma anã branca, tem cerca de 10 a 10 kg por metro cúbico. E depois a gente pode até fazer em sala a conta para ver qual é a densidade de um buraco negro, uma massa que a gente falou, discutiu sobre velocidade de escape e tudo. Bem, definição de pressão. Pressão nada mais é do que uma força aplicada por uma área. Isso a gente define como pressão. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa, vou colocar uma caixa aqui em uma superfície. Essa caixa está aqui nessa superfície aqui. Então essa caixa ela tem um peso
E ela faz esse peso aqui por causa da atração gravitacional, então ela pressiona uma região aqui dessa mesa. Então essa região, essa áreazinha aqui da mesa, eu posso pensar na força por essa área aqui, aí eu consegui inferir sobre pressão. Uma coisa interessante de se olhar, né? Então, aqui tem a forma, posso pegar pedaço de uma força sobre um pedaço de uma área, né? Então a força por área aqui. E aqui uma tabelinha, né, para a gente, só por curiosidade também, para inferir a pressão em Pascal, que é a unidade, uma das unidades possíveis de pressão em Pascal, e Torr também, ou então em bar e em ATM. Então, que é o centro do Sol, ele sofre uma pressão de 10 a 16 Pascal, lembrando que 10 a 5 Pascal é a pressão atmosférica. Aqui, ó, a pressão atmosférica no nível do ar é da ordem de 10 a 5 Pascal. Agora entrando já na parte de fluidos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um fluido em um recipiente, e uma coisa que a gente quer inferir, por exemplo, é a pressão num ponto Y2 devido à quantidade de líquido e atmosfera. Ou a gente pode falar de pressão manométrica, que é a pressão nesse ponto devido à quantidade de líquido que eu tenho desse ponto em diante. Então eu quero saber o quanto que essa camada de líquido pressiona esse ponto aqui. Então, para isso, a gente começa falando que a força por área, força 2 por área, ou seja, eu posso olhar para a força 2, e essa força 2 aqui ela é devida aqui ao peso desse cubo de água, mais a força no ponto 1. Então, a força que eu tenho, como se fosse, a gente pensar uma coisa assim, né? Aqui eu quero saber a força que essa região aqui sente. Então ela é devido ao que? Ela é a força que aparece aqui normal, essa é F2. Essa força normal é devida aqui. É devido ao mg desse cubo, mais alguma eventual força que está ocorrendo nesse ponto de K, que é o que está desenhado aqui, ó. Quanto que vale essa força no ponto 2, que é o F2? É a força que o ponto 1 exerce para baixo, mais a massa, gravidade dessa região aqui, que é o que está expresso aqui, né? Aí a gente pode pensar o que? A gente acabou de ver na definição de pressão, que pressão é força por área. Então eu posso substituir essas forças por pressão no ponto vezes a área, que foi feita aqui, ó. A força 1 é o P1 vezes a área, a força 2 é o P2 vezes a área. Substituindo esses valores aqui, sobrou o mg. Mas o que vem a ser esse mg? Massa, gravidade. Ó, o que a massa é? Nota que eu estou verificando a massa desse cubinho. Se esse cubinho tem um volume V, eu posso então falar que a massa, lembrando que ρ é igual a m sobre V. Então a massa é ρ vezes o volume. Só que se olhar bem, esse volume aqui é o que? É a área da base. Então eu vou chamar aqui que é a área, 1A, vezes, né, volume é a área da base vezes a altura, vezes essa altura que é y2 menos y1. Por isso que ele escreveu aqui, ó. Aqui ele até mudou, né? O sinal, o zero dele está lá em cima. Então é só inverter a ordem aqui que fica o sinal positivo. Então no lugar desse mg, ele colocou ρ vezes V. Só que V é a área e a variação do y. Por isso que ficou desse jeito, ó. Ρ A vezes variação do y, G. O G já estava aqui originalmente. Então daí que vem esse ρ, G, A. Então esse A, nota que ele aparece, o A é essa área base aqui, ela aparece em todos os elementos, que dá para simplificar. Então a gente fica com essa fórmula que a gente já conhece desde o ensino médio, sobre a pressão em um ponto, a pressão que a gente chama de pressão manométrica, a pressão por causa da massa do objeto. Nota que se eu arrastar o meu y para a superfície, esse P1 aqui passa a ser a pressão da atmosfera.
que é o que ele fez nesse item de cá. Então o que ele fez aqui, ó, então meu A vai estar lá em cima na superfície do líquido. Meu A estando nessa superfície do líquido, a pressão que vai estar aqui em cima vai ser a pressão P0, que é a pressão atmosférica. Aí tem até o texto aí falando, um tanque no qual uma amostra de água está contida num cilindro, né, imaginário, que é esse trecho aqui, então ele pensou em cilindro. E uma força F1 age na superfície do cilindro, uma força F2 age na base, a força gravitacional age sobre a água do cilindro com mg. Aí o diagrama mostra as forças aqui. Bem, aí a gente fica com essa fórmula. Toda vez que eu tiver uma profundidade, ó, meu P0 é pressão atmosférica, e eu olho a profundidade. Qual é a pressão nessa profundidade? É dado por essa fórmula aqui de baixo. Aqui uma definição aí, né? A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido, né? Como a gente viu, a área, né, não influencia muito aqui. A área desse cilindro que eu escolhi, o que influencia é a profundidade. Aí quando eu estou como se o H é a profundidade do líquido, então eu só adoto essa forma aqui de baixo. Então, fluidos em repouso obedecem a essa equação. E, dado isso, a gente pode agora pensar, criar alguns aparelhos para medidas de profundidades. Porque, olha só, essa informação de que não depende horizontalmente, mas sim da profundidade, nos dá poderes interessantíssimos. Por exemplo, com tubos, né? Esse tubo em U aqui, ó. O que esse tubo em U me fala? Bem, me fala o seguinte: a pressão que eu tenho nesse ponto é igual à pressão que eu tenho nesse, e eventualmente uma pressão que nos é interessante é aqui na divisória, ó. A pressão que eu tenho aqui é igual à pressão que eu tenho aqui. Então, uma alteração, uma brincadeira mental, né, um experimento mental que a gente pode fazer é que, já que nesses dois pontos a pressão é a mesma, eu posso pensar numa balança de pratos, né? Então quer dizer o quê? Que é como se eu tivesse um prato aqui, outro prato aqui, e eles estão em equilíbrio. Eles estão equilibrados aqui, ó, esses dois pratos. Significa o quê? Que todo esse cilindro de fluido aqui, ó, ele se comporta igual a todo esse balão com um tubinho aqui de gás. Então, uma coisa que eu posso falar quando eu vejo esse tipo de desenho aqui, deixa eu limpar aqui, ó, vocês rabiscos aqui. Mas quando eu vejo esse desenho, eu posso falar o seguinte, que esse PM, que é a pressão no tanque aqui, ó, ele tem que ser igual à pressão desse lado de cá. Mas do lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho P0, porque esse tubo está aberto, tem a pressão da atmosférica, pressão atmosfera, e essa coluna de líquido aqui. Então tem que ser igual a ρ GH, onde o ρ é o ρ desse líquido aqui, ó, que no fundo é massa, né? Lembra que esse cara que tem dimensão de pressão. Então quando eu olho aqui, ó, então eu posso, por exemplo, dependendo da altura que eu tiver aqui, descobrir qual é a pressão dentro do balão. E assim por diante. Ó, outro exemplo aqui, ó, o exemplo de vasos comunicantes aí, né? Nota que eu posso ter um fluido, um tubo, um recipiente aqui, o mais longo e complicado que for. Se a altura do líquido aqui for a mesma daqui, a pressão que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho, ou seja, é isso que é chamado. Então, essa aqui é a forma mais simples de se medir a pressão atmosférica, porque olha só, a pressão aqui, nesse lugar, que é o P0, né? Se você pensar aqui, ó, pressão nesse lugar aqui tem que ser igual à pressão aqui, ó, que é no mesmo lugar. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho só a atmosfera agindo, da mesma forma que aqui eu tenho só a atmosfera agindo. Então, a pressão da atmosfera vai ser igual à pressão de quê? Dessa coluna aqui. Então, eu posso falar que a pressão da atmosfera é ρ, G, e esse H aqui, onde esse ρ é a densidade do líquido.
Então, um medidor de pressão atmosférica que a gente tem é esse. Pegar um cilindro longo, encher ele de um líquido e colocar de boca para baixo num copo, num vasilhame aqui. Aliás, uma das medidas que a gente tem da pressão atmosférica é exatamente isso. Milímetros de hidrógeno, de mercúrio. Milímetros de mercúrio. Quer dizer o quê? Você enche um tubo cilíndrico de mercúrio e vira esse tubo em um recipiente. A quantidade de líquido que se forma, aqui vai se formar um gás de mercúrio e tal, mas que vai equilibrar a pressão, mas aqui vai ser quase com a pressão aproximadamente nula, né? Essa altura de mercúrio aqui vai te falar qual é a pressão local. E a pressão no nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Eu acho que é isso mesmo. Bem. Aqui é exatamente o experimento que eu descrevi agora. Né? Outras maneiras de medir, a gente tem um barômetro, que no fundo ele olha a pressão em sistema de molas. Aqui, ó, o sistema de molas e alavancas. Então você tem a pressão desse, né, você consegue medir a pressão atmosférica utilizando também esse material. Bem, agora vamos passar para a parte mais matemática, que é o princípio de Pascal. Né? Ele fala o seguinte: a variação aplicada em um fluido incompressível, quer dizer, nota que é diferente de um gás. O gás, quando você faz força, né, a pressão, faz pressão nele, força por ar, ele se deforma. Então, um líquido incompressível, quer dizer, um líquido não deforma, quando você faz pressão em um ponto dele, essa pressão se distribui igualmente em todo o recipiente que contém o fluido. Né? Aqui a gente tem um caso que a gente fala diabático, que a gente vai colocando as esferinhas bem aos pouquinhos. Né? E uma aplicação desse ponto é a prensa hidráulica, ou o macaco hidráulico aqui. Nota que, se eu colocar um óleo, que é um fluido incompressível, né, que não se deforma com pressão, se eu fizer uma força nessa área aqui, nesse ponto, então eu vou fazer uma certa pressão nesse lugar. Essa pressão vai se distribuir igualmente em todo o recipiente, retribuindo com uma força por área do lado de cá. E o princípio de Arquimedes nos fala que esse objeto, a pressão que eu faço aqui é a mesma que eu faço do lado de lá. Então a gente constrói essa fórmula aqui, ó. A pressão de um lugar, a força aqui sobre a área aqui tem que ser igual à força lá sobre a área lá. Como essa área aqui é muito maior, para a razão continuar, né, igual, eu vou conseguir aqui uma força maior. Por isso que esse aqui é utilizado, por exemplo, para levantar um carro, né? Você pode colocar um automóvel aqui, tem as rodinhas do automóvel, visto de frente, né? E você consegue levantar esse automóvel fazendo uma força menor aqui. O princípio de Arquimedes também nos ajuda a inferir sobre a força empuxo. Vocês já repararam que objetos debaixo d'água, quando você coloca eles submersos, eles são mais fáceis de levantar do que outros? Isso se deve a um fenômeno chamado força de empuxo. Que no fundo, o que está acontecendo aqui? Quando você faz um buraco na água, né, várias forças vão ser distribuídas em volta desse objeto que fazer pressão. Né? Aí o que você tem? Você tem componentes de forças para cima no objeto, dentro do fluido. E essas forças para cima vão te falar sobre o empuxo, né? Porque quando você faz um buraco na água, essa água vai fazer pressão para meio que tentar comprimir esse objeto que está dentro da água. E vai ter uma resultante de forças para cima aqui. Se você somar todas as forcinhas que comprimem o objeto pelo líquido, né, que o líquido comprime, você vai ter um resultante de forças para cima. E esse resultante de força a gente chama de empuxo. Então, ele está até conceituado, quando um corpo está totalmente ou parcialmente submerso em um fluido, uma força empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado. Então, costumo falar que o empuxo é como se fosse o buraco que você faz na água. Né? Por exemplo, é o peso do líquido deslocado.
Ou seja, você tem que olhar qual é o buraco que foi feito na água, e esse buraco na água, né, você pega a massa do líquido, vamos colocar líquido, porque nem sempre é água que você tem ali, né? Então você pega a massa do líquido que foi deslocada e olha qual é o peso dessa massa de líquido deslocada. Então peso é massa vezes gravidade. Essa vai ser a sua força em empuxo. Então, ó, a força em empuxo é a massa do fluido que você deslocou vezes a gravidade. Tem até um exemplo interessante que eu uso para ilustrar essa aula, que eu pego aqui três recipientes com o mesmo, vamos colocar o mesmo recipiente, né? Você pega um recipiente aqui, ó, uma piscina. E nessa piscina eu tenho três bolas iguais, três esferas iguais aqui. Só que uma esfera está flutuando, metade dela está flutuando. Uma esfera está em repouso no meio do líquido e tem o mesmo volume, né? Volume 1 igual volume 2 igual volume 3, e a outra está aqui depositada no fundo do líquido. Aí uma pergunta interessante que eu gosto de fazer aqui é o seguinte: ordene os pesos, ordene os empuxos. Ou seja, quem tem maior empuxo que quem, etc. Primeiro, os três volumes são iguais. Então, o volume não vai entrar na nossa brincadeira aqui. Mas peso. Intuitivamente falando, o que a gente vê? Esse cara aqui deve ser muito leve. A massa dele é pequenininha porque ele está flutuando na água. No líquido, aliás. Não precisa ser água, né? Então, esse aqui tem um peso 1. E esse peso 1 provavelmente é menor do que esse peso 2, que está no meio aqui. E esse aqui é tão pesado que ele está até afundado aqui na piscina. Então o maior aí é o peso 3. Aí beleza, ordenei os pesos, foi fácil. E para ordenar os empuxos? Lembra, empuxo está relacionado com o quê? O buraco que você faz na água. Então se você olhar bem, esse cara aqui, beleza, ele tem um empuxo 1. Ele está fazendo um buraco de metade da esfera. Só metade da esfera está dentro d'água. Então esse aqui é o menor empuxo realmente. Então esse aqui, empuxo aqui é menor do que o empuxo do 2. O 2 está todo dentro d'água. Mas cuidado, porque qual que é o empuxo que o 3 está sofrendo? O 3 ele tem o mesmo volume, então o 2 e o 3 estão fazendo o mesmo buraco na água. Estão deslocando a mesma quantidade de água, ou seja, o empuxo 2 é igual ao empuxo do 3. Porque o buraco que eles estão fazendo na água é o mesmo. Então os empuxos aqui são iguais. Nota que empuxo depende de volume deslocado. Então se eu fosse fazer uma conta aqui, eu ia fazer assim, ó. Esse aqui tem um peso e um empuxo igual, né? O peso e o empuxo tem que ser igual. Aqui também o peso aqui e o empuxo é igual. O empuxo aqui, peso aqui. Esse que tem um peso bem maior para baixo, que está afundando, e o empuxo para cima é igual. Mas nota que aqui esse empuxo é menor que esse, e assim por diante. Isso explica, por exemplo, o princípio de empuxo, explica por que barcos tão pesados, de toneladas de metal, flutuam na água. O que acontece? Você tem a água aqui, né, fluido. O barco, ele ocupa um volume gigantesco, de forma que o buraco que ele faz na água produz um empuxo que compensa o peso gigantesco dele. É por isso que barcos flutuam. E é assim que funciona, por exemplo, os submarinos. Como que são os submarinos? Eles têm assim, essa forma mais cilíndrica, arredondada assim, né? Eles têm uma escotilha aqui. Se você abrir um submarino, você vai ver que ele tem algumas comportas assim. E aqui atrás também. Então o que ele faz? Quando ele quer flutuar,
quando ele quer flutuar, por exemplo, ele expulsa a água dessas comportas. Então ele fica com um oco, fica oco aqui. Aí quando ele quer afundar, por exemplo, quando ele quer ir para abaixo do nível de superfície, eles permitem que a água entre nessas comportas. Então meio que eles reduzem o buraco que eles fazem na água, deixando a água entrar nessas comportas. Aí nessa hora ele fica mais pesado, o empuxo diminui e aí ele começa a afundar. Então o funcionamento de submarino meio que esse. Ele permite a entrada de líquido quando ele quer afundar, expulsa esse líquido ou por ação mecânica ou expansão de outros gases, tirando esse líquido para ele flutuar, né? Aí, para conceituar e terminar a conceituação de empuxo, ó, quando o corpo flutua em um líquido, o modo da força de empuxo, né, a força a que age sobre ele é igual à força gravitacional. Quando o corpo flutua em um fluido, o módulo da força gravitacional que o corpo está submetido é igual ao peso do líquido deslocado vezes a gravidade, né, que é o que eu já conceituei aí. Aí vem a noção de peso aparente. O que é o peso aparente? É aquele caso que eu falei, quando você está debaixo do líquido, com um objeto debaixo d'água, ele parece mais leve do que o real. Aí quando você retira ele, você sente o peso real dele, porque o peso aparente, né, que é esse peso dentro d'água, está relacionado com o peso real para baixo. Aí você tem que subtrair o quanto de empuxo influencia. E antes de terminar, falar sobre a equação de Bernoulli, vamos conceituar primeiro o que é um fluido ideal, né? Então, o fluido ideal, como o próprio nome diz, é um fluido, é a primeira aproximação que você faz para o fluido para poder estudá-lo, fazer aferições de propriedades para depois você ir para um problema mais profundo. Então, o fluido ideal, né, presente esse site aqui da professora Regina, acho que ela é da USP, o movimento de fluidos reais é complexo e ainda não é inteiramente compreendido, né? Vocês vão ver que mecânica dos fluidos se aproxima um pouco mais de fluidos reais na hora dos estudos. Por exemplo, não existe uma compreensão clara sobre o fenômeno das turbulências, né? Tem várias simulações relacionadas às turbulências. Então a gente vai restringir a análise dos fluidos ideais, né, e pegar alguns pontos específicos que a gente vai considerar. Por exemplo, escoamento estacionário. Eu não vou pegar o caso de escoamento que ele muda com, né, por exemplo, vamos supor que eu tenho um balde aqui, ó. Tem um balde aqui, aí eu faço um furo aqui nesse tanque, aí a água começa a cair aqui. Primeiro, eu vou considerar o escoamento estacionário. Quer dizer o quê? Que a quantidade de líquido daqui se deslocando em direção ao furo vai ser igual à quantidade de líquido daqui escoando para lá. Tipo, eu não vou ter uma aceleração do fluido à medida que aproxima do furo, não. Todo mundo vai se deslocar de forma homogênea. Isso que é um escoamento estacionário. Ele não vai mudar de densidade por mudar, não vai mudar de velocidade, de aceleração aqui quando ele se aproxima do furo, não. Vai considerar sempre constante. Incompressível significa o quê? Que o fluido não vai mudar a sua densidade à medida que ele for movendo. Então, por exemplo, eu posso começar a escoar e, devido a variações, turbulências, coisas aqui nas proximidades do furo, no caso do gás isso é bem mais notório, mas à medida que o ar escoa, ele pode mudar, ficar mais rarefeito perto do furo ou não. No caso de fluidos aqui, a gente vai considerar ele incompressível. Significa o quê? Está escoando esse fluido aqui. Se eu olhar a densidade do fluido nessa região, vai ser a mesma densidade em qualquer lugar durante o escoamento. Então essa densidade máxima do volume vai ser constante. Escoamento não viscoso quer dizer o quê? Eu não vou considerar a resistência, né? Porque viscosidade é isso. Eu vou derramar um fluido sobre o outro, ele vai com aquela dificuldade, que é o que a gente chama de viscosidade. Lembra? A tensão de cisalhamento é zero. Então ele vai escoar sem viscosidade. E, pasmem, eu não vou considerar a rotação de fluido. Então, quando eu olhar esse tanque por cima, eu estou olhando por cima aqui, ó,
Estou olhando ele por aqui, né? Se eu olhar por cima, eu vou ver o que? Na hora que eu fizer um furo aqui, todo o fluido vai escoar, fazendo essas linhas retas em direção ao furo ali. Eu vou desconsiderar os casos em que ele começa a rotacionar aqui, fazendo vórtices, né, em volta aqui do fluido. Eu não vou considerar esse tipo de escoamento. Então, dito isso, a gente pode passar para as duas últimas equações sobre fluidos. A primeira equação é a chamada equação da continuidade, e ela é meio que uma regra de Lavoisier, né? Tipo, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que é o seguinte, vamos pegar um tubo, um cano, que muda de espessura. Inicialmente o cano tem essa área A1, aí ele é comprimido aqui e passa a escoar numa área A2, que é parecido com quando você liga uma mangueira, você aperta a ponta da mangueira para jogar água mais longínquamente. Então, a princípio, a gente já começa a desconfiar que a velocidade do líquido nessa parte escoada é maior do que do outro. Então, a gente vai coletar essas duas informações: a área do cilindro, a área do cano, do tubo, e a velocidade com que o fluido está passando lá. O que a equação da continuidade nos fala? A quantidade de massa que sumiu aqui, vamos supor, eu empurrei uma quantidade de massa, tantos quilos de água ou de um líquido, foi na parte mais na parte de maior raio aqui do cilindro. Se eu olhar a quantidade de massa que sumiu aqui, tem que ser a mesma quantidade de massa que aparece aqui. Se não tem vazamento, ou seja, se eu não perdi massa para lugar nenhum, a massa que sumiu aqui tem que ser a massa que aparece aqui. E é exatamente isso que a gente faz. Considerando o fluido ideal, o que é o fluido ideal? A densidade é a mesma, etc, etc. Ou seja, a densidade desse líquido aqui tem que ser a mesma densidade desse líquido aqui. Então a gente fica com o seguinte, ó, a massa no ponto 1 tem que ser igual à massa no ponto 2, ΔM2. O que é o ΔM1? É densidade vezes volume no 1, que a densidade é a mesma. Tem que ser igual a densidade vezes o volume do 2. Então essas densidades até cortam. Aí eu pergunto, qual que é o volume do 1? O volume do 1 é a área 1 vezes o delta L aqui, o tanto que ele andou aqui, ó. Vamos chamar de delta X1. Tem que ser igual a área do 2 vezes o delta X do 2, que é esse tamanho aqui. Então, sabendo isso, eu posso dividir ambos os lados por dt, né? Os matemáticos de plantão aí ficam arrepiados com essa deselegância dos físicos, né? Porque isso aqui é uma variação, vou chamar de variação primeiro, para ficar mais elegante. Eu só jogo limite, variação sobre variação, eu tenho uma derivada aqui, então eu posso falar que A1 dx1 dt é igual a A2 dx2 dt, e esse dx1, dx2 dt, dx1 dt, dx2 são as velocidades. Então eu chego que a área 1, velocidade 1 tem que ser igual a área 2, velocidade 2. E realmente, essa área aqui é grande, como eu reduzi bastante a área, para manter a igualdade, a velocidade tem que subir. Por isso que quando eu aperto, estou com um fluido escoando, se eu aperto a ponta da mangueira, reduzindo a área do furo, a água sai com mais velocidade, né? Isso está expresso aqui nessa continha aqui. Como o ρ é constante, aí ó, você pode criar aqui, ó, razão AV constante. A gente chama esse cara de vazão. E dá até para fazer um exemplo aí, ó, usando a equação da continuidade. Nota que quando você abre uma torneira, você tem uma certa altura, a área do filete de água lá no alto é maior, é uma área inicial, e cai para uma área final aqui após uma altura H. Então ele pergunta exatamente isso, ó. A figura mostra um jato de água, né, um filete de água que sai de uma torneira e fica progressivamente mais fino durante a queda. As áreas das seções foram dadas, 1,2 e 0,35. Os dois níveis estão separados por uma distância de 45 milímetros e quer saber a vazão. Lembrando, para eu saber a vazão, eu preciso
das velocidades da água, né, em algum dos pontos, qualquer dos pontos. Para eu achar essa velocidade, eu vou considerar que aqui no A1 eu tenho uma velocidade inicial, aqui eu tenho uma velocidade final. Então com isso aqui eu consigo achar a razão entre as velocidades. Só que ele deu a altura e nota que esse objeto está em queda livre. Então com essa altura e ele está em queda livre, eu consigo escrever aquela fórmula lá de velocidade final é igual a velocidade inicial mais gt2 sobre 2. Isso aqui para as velocidades. Ou então eu posso usar aquela vovó, né? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado mais 2 a gravidade h. Então eu consigo achar uma razão entre velocidade final e velocidade inicial aqui. E é exatamente isso que é feito. Então olha só. Eu sei que área inicial, velocidade inicial, área final, velocidade final é isso aqui. E eu uso a fórmula da velocidade. Com isso aqui eu consigo escrever quanto que vale a velocidade inicial em termos de grandezas que eu conheço. Olha só, o G é 9,8, o H dado no problema, né, 45 milímetros, 0,045 metros. As áreas foram dadas também. A gente transforma elas para... como tem área sobre área, não precisa fazer transformação, né, porque acaba que corta. Por exemplo, se eu passar essa área para metros, as de baixo terão passados para metros, então a conversão corta. Aí eu acho qual é a velocidade inicial. De posse da velocidade inicial, só lembrar que vazão é área vezes velocidade. Então, tá feito aqui. E para acabar, vamos fazer a equação de Bernoulli, que nada mais é do que uma combinação da... Né, eu faço uma combinação de mudar a espessura do cano, além de mudar a espessura do cano e ter uma velocidade inicial, que eu mudo também em termos gravitacionais. Eu tenho um cano aqui na parte baixa de um prédio, por exemplo, e eu quero alimentar uma caixa d'água no alto de uma casa, né? Então, no fundo, eu posso tomar posse da equação de Bernoulli, então eu consigo medir vazão, lembrando que vazão é área vezes velocidade. É muito útil ao contrário, né? Qual a altura que eu tenho que colocar um vaso, um pote, para que esse vaso, para ele consiga alimentar plantas aqui embaixo, né? O quanto que eu tenho que subir para eu ter uma vazão satisfatória na parte baixa. Então a fórmula final é essa aqui, a gente vai deduzir cada parte dela. Então, se você olhar, ela tem uma pressão, né? Isso aqui é uma constante, quer dizer o quê? Que o P embaixo, ρv ao quadrado embaixo, mais ρgy embaixo tem que ser igual a qualquer outro lugar da configuração. Então, essa aqui já é a resposta, mas vamos deduzir cada parte, né? Por exemplo, diferença de pressão, tranquilo, né? A pressão que eu tenho aqui em cima comparado com a pressão que eu tenho aqui embaixo. Então, uma pressão e a outra está relacionada com o ρgh, né? Então, quando eu faço questões das pressões, isso está tranquilo. Agora vamos demonstrar a parte da energia cinética, que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui um meio de m, ou seja, massa específica, velocidade ao quadrado. Isso é como se fosse energia cinética mesmo, só que energia cinética para fluidos. De onde que vem isso? Vem, por exemplo, de a gente avaliar a variação de trabalho. Trabalho é a variação da energia cinética. Então, qual o trabalho que eu tenho aqui? Eu tenho que pegar um fluido que está com a velocidade inicial aqui, e eu vou colocar ela com uma velocidade final lá. Então, o que é a variação do trabalho? É a variação da energia cinética final menos a cinética inicial. O que é energia cinética? É massa, esse ΔM aqui é a massa desse cubinho aqui, dessa quantidade que apareceu aqui, que a gente já sabe que é a mesma que está aqui, né? Pela equação da continuidade. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma massa, que é um pedaço de tudo, que é um ΔM, com uma velocidade inicial, e ela passou a ter uma velocidade final aqui. Então, é basicamente isso, massa. Qual que é a velocidade que eu tinha antes? Velocidade 1 ao quadrado, sobre 2. E qual que é a massa que ele teve depois? Velocidade depois, foi exatamente isso aqui. Então, o que se faz é trocar a massa por densidade de volume. Então, guarda aí que a variação da energia cinética é ρ, variação do volume, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui é a variação da energia cinética. E essa variação da energia cinética
Guarda essa informação aí, guarda ela aí. Outra demonstração que a gente faz é com relação a pegar uma certa quantidade de massa e colocar ela lá em cima. Então a gente tem uma massa que vai variar na energia potencial gravitacional. Então, qual que é o trabalho da energia potencial gravitacional? É massa, mg e o h. Nota que esse h aqui, ó, é o y2, que é tudo, menos o y1, que ele saiu daqui e foi para lá, então y2 menos y1. A gente pode melhorar isso da mesma forma, né? No lugar do m, a gente coloca ρ delta v. E esse sinal negativo aqui significa que eu estou observando a energia que a massa exerce sobre o operador aqui. E por último, o trabalho ele é o quê? É força vezes deslocamento. Então, se a gente olhar força vezes deslocamento, isso tem que ser igual à soma dos anteriores. Mas o que é essa força? Força pode ser olhada como pressão por área. É pressão vezes área, né? Porque pressão é força por área, então a força pode ser isso aqui vezes ΔX. Aí fazendo a manipulação aqui, a gente vê que P ΔV é o trabalho relacionado com a pressão, né? Diferente de pressão, com uma pressão aqui e outra pressão lá em cima. Uma pressão inicial, uma pressão final. Juntando os três objetos, então olha só, o que é a variação do trabalho? A variação da pressão vezes isso. Juntando as três entidades aqui, né, a parte da energia cinética, a parte da gravitação e a parte do trabalho, provavelmente dito, somando as três, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, que a variação da energia cinética é a variação da energia potencial gravitacional e da energia potencial relacionada à pressão. E essa energia cinética está escrita aqui em cima. Então, quando a gente junta os três objetos, ó, a gente fica que a parte gravitacional, ρgh, a parte de pressão, P ΔV, tem que ser igual à parte cinética. E aí, se você observar bem, o que você tem? A V2 menos V1, você pode passar todos os 1s para um lado, todos os 2 para o outro, que você chega exatamente nessa expressão aqui, ó. Vai chegar numa expressão que é assim, ó. P1, né? Depois você corta os deltas V, né? Esses deltas V surgiram aqui, ó. Todos eles têm delta V na sua conceituação, inclusive o último. Então você fica uma coisa assim, ó, que o P1, aqui, ó, cadê? P1 passa para lá, P1 somando, e esse daqui passa tudo para um lado, né? Então você vai ficar assim, ó, P1 mais ρ velocidade 1 ao quadrado mais ρg y1 igual a P2 mais ρg y2 mais ρ V1 é V2 ao quadrado sobre 2, ou seja, o que acontece no 1 é igual ao que acontece lá no alto no 2, e a gente pode falar então que a soma dessas grandezas dá uma constante. Isso significa a constância da equação de Bernoulli. Bem, por hoje é isso e até o futuro. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.